Joia, vamos dar mais um minutinho aí, o povo, para ver se vai chegar mais alguém, tá? Hoje nós vamos conversar sobre ódio. Hoje eu fiz uma salada de informações aqui para poder chegar a um consenso e não sei até onde eu cheguei ao consenso, tá? Mas vamos lá então, vamos começar? Bora. Bora lá então. Então hoje, como já foi dito, nós vamos falar sobre ódio. É um sentimento assim que é complicado, porque muitas vezes a gente sente, mas ao mesmo tempo a gente não queria sentir esse tipo de sentimento. Mas muitas vezes ele está muito além de nós e nós não conseguimos entender o porquê, né? Então, ódio, o que poderia ser o ódio? Sentimento de aversão intenso ou repulsa de uma pessoa ou grupo de pessoas. Então, isso é muito mais forte do que simplesmente a raiva, porque a raiva, nós temos aquele instante de raiva e ela passa, ela vai embora. E como eu falei, eu gosto sempre de trazer uma visão diferente das coisas para nós entendermos que esse mundo não é só o que nós vivemos ou que muitas vezes o que falaram para nós uma vida toda aí a respeito de Bíblia, a respeito de mundo, a respeito de bem e mal. Então, mas assim, ó, por onde se inicia o ódio? Como pode se iniciar o ódio, né? Então, muitas vezes pode ser por uma questão de maus tratos. Maus tratos aonde eu sofro alguma coisa. E muitas vezes não é tão intensa para que nós pudéssemos sentir ódio. Mas são situações onde nós passamos que para nós são muito vexatórias, muito complicadas, e que isso pode se transformar em ódio. Então, nós temos a situação de alguém nos fazer mal, ou simplesmente pelo que somos, pelo que temos, porque fazemos parte de um grupo, ou simplesmente pelo que nós podemos transmitir, emanar, ou seja, a luz, o nosso conhecimento, a nossa alegria, o nosso contato com as pessoas, o querer bem todas as pessoas, ou muitas vezes tentar passar coisas boas, mesmo quando nós não estamos bem, né? Então, muitas vezes nós temos simplesmente a questão do ódio sem conhecer as pessoas. Vocês já perceberam isso? Simplesmente pela simples influência dos outros. Tá? Então, um exemplo muito claro disso é quando eu falo de parcerias. Né? Então, as pessoas se separam, arrumam um namorado, uma namorada, e esse namorado e essa namorada começam a falar mal do ex, e essa pessoa que está começa a ser influenciada por estas informações, sem conhecer a outra pessoa, sem saber se realmente aquilo é real ou não, né? Então esse é um processo que muitas vezes, pela questão da influência, mas o ódio, ele pode estar envolvido através do quê? Informações erradas. Sejam elas de amigos, familiares, nas redes sociais, nas notícias, tá? A falta de conhecimento. Então, seja ela pela cultura, pela raça, pela religião, uma mente fechada, uma mente que não se abre para novas situações, novas coisas, uma mente que não se abre para ouvir alguma coisa de uma forma diferente.
O resultado do ódio também, ele pode estar muito relacionado ao medo e à insegurança. O medo pelo desconhecido, a insegurança pelo desconhecido, e isso muitas vezes vai se tornando cada vez mais forte. Aí junta as informações erradas, a falta de conhecimento, e daí entramos no quê? No ódio, no preconceito, na discriminação, nessa violência tanto interna quanto externa. Por que eu falo da violência interna? Muitas vezes, quando nós temos ódio de uma pessoa, nós não conseguimos, muitas vezes, estar no mesmo lugar, no mesmo ambiente, por uma questão de repulsa, como eu falei lá no início. Mas muitas vezes acontece o quê? Estamos longe do ambiente dessa pessoa, mas nós não conseguimos nos desconectar, nos desligarmos dela. Porque as ações delas nos fizeram tão mal e nós aceitamos isso, de certa forma, que muitas vezes a gente fica naquele pensamento ruminando, né? Fica lá, puta, eu podia ter dito isso, eu podia ter dito aquilo, eu podia ter feito assim, eu podia ter feito assado. Então, quando eu falo de violência interna, eu estou falando desse tipo de violência. A externa, claro, a agressão física, enfim, tudo que pode acontecer. Mas a agressão interna é você se machucar, gastar a sua energia com pensamentos do que poderia ter feito e do que poderia ter dito. Então, essa violência, eu acho que é muitas vezes muito pior do que você se externar. Não estou dizendo que você tem que colocar para fora, que você tem que ser violento com as outras pessoas. Não, mas é uma forma que você mesmo se machuca, você mesmo perde o seu tempo. E tem uma coisa que eu acho assim que é bacana de ouvir e que diz assim, ó: por causa da imperfeição, as pessoas nascem com a tendência de odiar. Ué, Alex, da onde você tirou isso? Por causa da imperfeição, as pessoas nascem com a tendência a odiar. Então, assim, ó, da onde que eu peguei isso? Primeiro que aqui está bem genérico, não está falando de espírito, não está falando de alma, é uma tendência, não está falando de ser humano, só está dizendo assim, por causa da imperfeição, as pessoas nascem com tendência de odiar. Agora, se nós pegarmos em Romanos 5,12, diz assim, o primeiro homem pecou, e por causa disso, todos os seres humanos herdaram o pecado e a imperfeição. Será mesmo? Veja bem, não estou dizendo que a Bíblia está certa ou está errada. Eu estou fazendo uma pergunta. Quando nós não sabemos o que falar, nós fazemos o quê? Perguntas. Será mesmo que seria correto ou não correto afirmar que nós somos imperfeitos por causa lá de Adão, lá no paraíso? Por causa da história da maçã, da serpente, do pecado? Será que seria justo nós falarmos isso? Pergunta, não estou afirmando. E por que eu digo isso? Por que eu jogo estas perguntas no ar? Porque se nós pegarmos para entendermos o que é o ódio e formos buscar no livro dos Espíritos, tá? Nós temos algumas informações lá. Primeiro de tudo, o que eu gostaria de dizer é que os espíritos pertencem a ordens e classes diferentes. Então nós temos espíritos superiores, espíritos mais evoluídos,
que estão perto da perfeição, da pureza, dos sentimentos de amor. Eles são espíritos elevadíssimos. E por que eu digo que eles estão perto da perfeição? Porque eu, Alex, não acredito em perfeição. Porque da mesma forma que nós aqui na Terra evoluímos, tudo o que está acima de nós, como espírito, também vai evoluir. Então eu não acredito que nós vamos chegar à perfeição. Nós vamos evoluir, de certa forma, aonde esses sentimentos, né, menos nobres, como o ódio, eles não farão parte da nossa vida. Então eu já falei que nós temos espíritos mais evoluídos, superiores, temos espíritos inferiores, que são levados pelas paixões, pelo ódio, pela inveja, pelo ciúme. E nós temos assim uns intermediários ali, que eles não estão nem lá em cima e nem tão embaixo, mas que eles trabalham mais assim, são importunos, eles são levianos. Mas se vocês pegarem lá no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 100, vocês vão perceber que nós temos 3 ordens de espíritos. Nós temos os espíritos puros, os espíritos bons e nós temos os espíritos imperfeitos. E eu tenho que dizer uma coisa para vocês, viu? Se você está aqui na Terra, você está no 3º, o espírito imperfeito. Não, mas eu não tenho ódio, eu não... Sinto te informar. Então, você tem essas 3 ordens, e daí existem 10 classes de espíritos. Então tá lá, se vocês quiserem, tem lá a partir da pergunta 100, lá no Livro dos Espíritos, vocês podem perceber e entender quais são os 10 e talvez vocês consigam se encaixar num deles. Mas como assim, Alex? Eu não sou espírito. Claro que você é um espírito. Você é um espírito que habita um corpo e junto tem uma alma. Você é um espírito. A sua essência é um espírito. Então, esses espíritos, muitas vezes, que estão com a questão do ódio, tá? São espíritos mais inferiores e são considerados espíritos imperfeitos. Mas agora, Alex, todos os espíritos sempre estarão na mesma condição? Não. Por isso que nós estamos na Terra. Os espíritos, eles vêm para a Terra por missão ou por expiação. Para quê? Para que ele possa ter o crescimento, o entendimento e possa subir, vamos dizer assim, na hierarquia. Tá? Se ele está lá no espírito inferior, que está lá na 10ª classe, ele vai para a 9ª, vai para a 8ª e assim consequentemente, até que ele sai da 3ª ordem, vai para a 2ª ordem e assim desta forma. Expiação, para quem não está acostumado com isso, ele está ligado muito ao processo de entendimento de acerto. Então poderíamos, se nós formos pegar essa no pé da letra, nós podemos dizer assim, ó, purificação de crimes ou faltas cometidas, quando estamos falando de expiação. Meio usado para expiar-se ou para, penitência, castigo, cumprimento de pena, sofrimento compulsório de culpa. Então, quando falamos em termos uma subida,
subir um degrau, galgar um degrau na hierarquia, na parte espiritual, muitas vezes nós temos como missão reencarnar, retornar para a Terra, e também nós podemos vir por expiação, porque é necessário vir para que nós passemos por essas situações, e que com isso, a nosso espírito, através do nosso corpo e da nossa alma, comece a ter entendimentos. Por isso que eu costumo dizer que eu não acredito em inferno. Não acredito em inferno. Eu acredito que aqui na Terra tem aquele ditado que diz assim, aqui se faz, aqui se paga. Então, muitas vezes, nós temos situações onde nós passamos, que nos passamos uma vez, não conseguimos entender o porquê das coisas, mais para frente passamos novamente. Mas espera aí, já aconteceu isso, mas por que eu estou passando de novo? Então essas dificuldades, essas expiações, essas penitências, são o quê? Para que nós possamos entender. Mas aí, por que eu digo que eu não vejo que não existe inferno? Nós estamos no inferno a partir do momento que nós entramos no pensamento do ódio, no pensamento da vingança, aonde isso corrompe a nossa paz, a nossa tranquilidade. Quando nós... Eu sei que isso é complicado falar, mas assim, quando nós estamos sem dinheiro e a gente só pensa em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro, tá? Nós vivemos e precisamos do dinheiro, mas muitas vezes esta situação nos transforma e nós entramos no inferno aqui na Terra quando nós só pensamos em função do dinheiro e nós esquecemos todo o restante. E é muito normal, quando nós estamos passando por uma dor, seja ela qual for, nós focarmos na dor e esquecer todo o restante. Então, quando falamos em ódio, muitas vezes, estamos falando em espíritos inferiores, espíritos da terceira ordem, que são espíritos imperfeitos, e nós estamos inclusos neles. Então, dentro da terceira, nós temos lá 5 classes para poder passar para os espíritos bons, por exemplo, que é da segunda ordem. Mas neste momento, nós estamos imperfeitos, incompletos, na terceira ordem. E por isso que é muito fácil nós entrarmos nos sentimentos de raiva, de ciúme, o nosso ego, o sentimento de vingança, porque ainda temos o que trabalhar, entender, para que nós possamos sair, sair da classe que estamos e irmos subindo, vamos dizer assim. Entendam que o progresso, ele só depende de nós. Nossa forma de ver a vida, de aceitar as coisas, é uma forma de progresso. Essa forma de muitas vezes as coisas não darem certo, mas ao mesmo tempo todos percebermos que não está dando certo porque temos que entender alguma coisa. A partir do momento que nós pensamos desta forma, nós conseguimos a um pouquinho da nossa evolução e da nossa elevação. Mas agora eu queria pedir assim para vocês já ouviram, certeza que vocês já ouviram, né? Aquela historinha assim, ó,
Ah, mas o santo não bateu. O meu santo não bateu com aquela pessoa. E nós falamos santo, mas nós poderíamos trocar o santo pelo quê? Por espírito. Ou muitas vezes, né, pela nossa alma. Porque se nós estivermos ligados com o espírito, ela vai refletir muita coisa do espírito. Então eu sei que todo mundo já ouviu, mas quem não ouviu vai começar a fazer sentido muita coisa agora. Quando você entra num lugar, vê a pessoa pela primeira vez, você diz, não vai dar certo isso aqui não. Tem uma explicação. Se nós pegarmos a pergunta lá no Livro dos Espíritos, a 292, diz o seguinte, alimentam o ódio entre si os espíritos? Só entre os espíritos impuros há ódio, e são eles que influenciam nos homens as inimizades. Então aqui nós podemos muitas vezes pensar, não, mas aqui estamos falando de um espírito desencarnado. Mas não, vamos pensar no espírito encarnado aqui. Será que nós, como espírito encarnado, podemos alimentar o ódio? Sim ou não? E eu vou dizer para vocês que sim. Porque nós somos espíritos, mas o que acontece? Estamos encarnados e nós somos todos espíritos. E quando nós nos vemos como espíritos, nós podemos alimentar o ódio? Sim, de que forma? Eu chego para Cleia e chego lá e digo assim, ei, você viu onde o José estava hoje? Pronto. Comecei o trabalho sendo o quê? Encarnado. Muitas vezes, a Cleia, eu peguei como exemplo, né? Acaba sem perceber, começa a botar um pinguinho ali. Peraí, será que tem razão? Será que não? E começa com uma pulguinha atrás da orelha. Um outro dia, vem alguém e diz assim, pô, mas ontem eu estava lá em tal lugar e eu vi o José. E muitas vezes, o José passou lá porque precisava comprar um negócio, precisava entregar um negócio, enfim, foi uma passadinha. E daí a Cleia já ficou com a pulguinha mais ainda na orelha. Mas, em nenhum momento, a Cleia parou para começar, mas por que isso? O que será que ele estava fazendo lá? Simplesmente ouviu fora e guardou. Faz sentido que alimentar o ódio só existe entre os espíritos? Mas aí vem a questão que eu sempre digo da questão da frequência. Se a Cleia se permitir, ela vai entrar nesta frequência baixa de espírito imperfeito, talvez lá da 19ª classe, e vai começar a gerar o quê? Um ódio. Primeiro vem um desconforto, depois vem uma raiva, depois vem uma dúvida, e vai o quê? Ampliando. Então, quando falamos em aqui, espíritos alimentar ódios, pode ser espíritos que estão desencarnados, mas nós somos espíritos também. E nós temos que ver com relação a isso. Agora, uma outra questão que eu queria trazer é a questão 391, que fala sobre espíritos, antipatia de espíritos. A antipatia entre duas pessoas nasce, em primeiro lugar, naquele que tem o espírito pior ou melhor. Então, estamos falando
de duas pessoas, a antipatia, porque a antipatia ela não acontece pelo externo, e sim pela impressão que o espírito nos causa. Então, lembra também, tem aquela assim, a primeira impressão é a que fica, né? Então aqui estamos falando que a antipatia entre duas pessoas nasce, em primeiro lugar, naquele que tem o espírito pior ou melhor. Então, na verdade, não está em nenhum nem no outro. Na verdade, o que acontece é que o espírito mau percebe o espírito mais evoluído e cria-se uma antipatia. Porque o espírito mau percebe que em breve vai ser desmascarado. E com isso pode surgir o quê? O ódio. Mas e o espírito bom? O espírito bom nada mais, além de sentir repulsa pelo mal, o que ele tem? O que ele sente? Ele tende o quê? A se afastar desse outro espírito, tá? Quando ele se afasta, o que pode ocasionar? O espírito mal pode sentir ciúme, pode sentir ódio, pode sentir rejeitado. E é desta forma que a gente começa a construir algumas coisas dentro da área da psicologia, dentro da área da hipnoterapia, da terapia regressiva que eu trabalho. Porque a partir do momento que muitas vezes o meu espírito não deu certo com o espírito da outra pessoa, eu me afasto, ou ela se afasta. E aquele que tem o espírito que não é tão evoluído, por essa antipatia, começa o quê? Tá? O outro começa a ter os sentimentos lá de rejeição, de abandono. Agora perceba que nós já estamos entrando numa área que está voltado mais à nossa vida, no nosso dia a dia, que são situações que nós vivemos. E muitas vezes as pessoas não conseguem perceber isso e querem separar as coisas, querem tirar as coisas. Não, espiritualidade não tem nada a ver com a nossa vida. Não tem como, são mundos paralelos que estão ligados diretamente. Agora, falando em ódio ainda, a questão 939, e tem uma pergunta mais longa e eu vou ler aqui ela. Visto que os espíritos simpáticos, ou seja, são espíritos que conseguem conviver, são espíritos aí, joinha, cara, bacana espírito, bacana, são espíritos simpáticos. São levados a se unir, a unir-se, como se dá que entre os espíritos encarnados, ou seja, estando na Terra, a afeição não esteja frequentemente, se não de um lado, e o que o amor mais sincero seja recebido por indiferença e mesmo repulsa. Como da outra parte, a afeição mais viva de dois seres pode mudar em antipatia, em algumas vezes em ódio. É uma pergunta confusa, mas pensamos o seguinte. Primeiro, nós temos a questão que nós temos acertos de outras vidas para fazer. Então, vamos vir de outra vida com algumas coisas a fazer, com algumas pessoas a encontrar para fazer o quê? Acertos. Então, numa primeira parte, nós temos o quê? Esta questão da antipatia, muitas vezes se tornar ódio,
ela não é nada mais, nada menos do que uma punição passageira. Vamos pensar da seguinte forma: uma mãe e uma filha. A mãe faz de tudo para a filha, faz de tudo, tem amor, tem tudo, e a filha tem o que pela mãe? Ódio. É uma relação muito próxima, e esta relação, não, por mais que diga assim, dá para se desfazer, sempre vai ter a ligação de mãe e filho. É diferente de um casal a ligação. Então, muitas vezes é o quê? Quando eu digo que é uma punição, é a resposta que está no Livro dos Espíritos, mas ela é passageira. Uma outra situação é que muitas vezes o que acontece? As pessoas se afinizam, têm um contato, querem se conhecer, simplesmente pela parte externa. Então temos o caso da pessoa que veio como punição, ou seja, é uma missão que ela se transformou numa. Ela desejou como missão, não, eu vou porque na vida anterior eu fiz mal para esse espírito, então agora esse espírito vai vir como minha filha, como meu filho, e eu terei que o quê? Aguentar. É uma punição, como está na resposta, mas está ligado com o quê? Com a missão que veio. Então, peraí, eu vou fazer de tudo, para que nós possamos nos acertar nesta vida. Então, no passado, tiveram problemas, vem mãe e filha, ou mãe e filho, pai, filho, via de regra, enfim. Tá? Então existe uma ligação muito forte e que essa ligação não consegue ser rompida por este laço. Então, esta mãe vai fazer de tudo para que este filho, esta filha, vá percebendo aos poucos, e aí este espírito vai evoluindo e consegue, a partir do momento que saem as ilusões externas. Por que ilusões externas? Porque este filho, esta filha, não consegue entender qual é o problema que tem com a mãe ou com o pai. Então ele começa a pegar as coisas que estão o quê? Externas, os julgamentos, porque ela fez isso, fez aquilo, porque me abandonou, porque me deixou, porque nunca me deu atenção. Começa a pegar as coisas externas, aonde se torna uma ilusão, e existe aquele conflito ainda. A partir do momento que existe a evolução desse espírito que veio como filha, como filho, essa ilusão começa a se desfazer, começa a entrar em quê? Em uma harmonia. Porque neste momento, tudo o que era ilusão serviu de apoio para que esse espírito começasse a perceber. E quando começa a tirar esta ilusão toda, começa a vir a essência dos espíritos. E a partir daí, começa a se ter o quê? Uma vida mais tranquila. Tá fazendo sentido até aqui, gente? Tá tudo certo até aqui? Tá muito complicado? Mas quando vai se terminando a ilusão, vai aparecendo a essência e as coisas começam a ficar mais fáceis. Temos aquela situação também onde
Joia. Tem aquela situação aonde existe duas pessoas que elas começam a se relacionar pelo externo, pelo corpo. E existe uma química, existe uma situação, é tudo muito bom, é tudo muito legal. E daí o que acontece? Elas resolvem o quê? Viverem juntas. E a partir deste momento, as qualidades vão acabando. As situações aonde existia as qualidades, aonde existia a beleza, começam a se deteriorar, porque o que é externo, o corpo, ele é perecível. Então, são aquelas situações aonde não se vai muito longe. Mas também nós temos o quê? Aquela situação de que brigam, mas estão sempre juntos e daí resolvem o que? Se unir, mesmo na briga. E daí toda aquela ilusão externa já era menor e existe o quê? O encontro da alma, vamos dizer assim. E aí existe o quê? Os relacionamentos que são duradouros. Porque não importa o externo, e sim a essência. Né? Então, assim, por isso que muitas vezes, quando existe alguns tipos de relacionamento que eles terminam, esses relacionamentos, eles estavam muitas vezes ligados muito no quê? Na ilusão. E essa ilusão está daquela forma, não, porque eu fiz o meu melhor, porque eu dei de tudo, porque eu larguei tudo, porque, nossa, olha quanta... Não era nada quando eu conheci. E quando essa ilusão termina, existe o afastamento desses espíritos e muitas vezes, com o término dessa ilusão, pode vir também o quê? O ódio. Faz sentido isso aqui para vocês em termos de relações, não só de... Estamos falando de relações em todas as relações, no trabalho, os amorosos, pai, mãe, filhos, irmãos, chefes. Faz sentido tudo isso? Por isso que, na minha forma de ver, eu não consigo dizer e colocar a culpa no Adão, que nós somos imperfeitos, porque o Adão bagunçou tudo lá. Porque muitas vezes nós já éramos uma energia lá antes do Adão estar aqui na Terra. Nós éramos uma energia lá no universo antes do Adão vir aqui para a Terra. Não estou dizendo, mais uma vez, que a Bíblia está errada, não. Estou dando formas de se pensar, que são coisas muito mais amplas que muitas vezes acontecem por aí. Então, com a hipnose, com a regressão, nós conseguimos tirar essas ilusões, diminuir essas ilusões e conseguimos chegar mais na essência, aonde vamos perceber quais são as dificuldades, o porquê que meu relacionamento não dá certo, o porquê que eu tenho problema com dinheiro, o porquê que eu tenho problema no trabalho. Porque com a hipnose saímos do nosso racional crítico, que é como nós estamos conversando agora, e vamos trabalhar no subconsciente, que para mim, o subconsciente é o que nos conecta com o universo, a nossa essência, o nosso espírito. Mas se para você não for, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Então, quando acessamos o nosso subconsciente, nós conseguimos o quê?
entender as coisas com uma maior facilidade. E dessa forma nós conseguimos tirar o quê? As ilusões. Perguntas. Alguém quer perguntar? Hoje o tema foi bem curtinho, porém eu acho que foi bem explicativo aí. Diga aí, meu amigo. Não, foi bem explicado. Faz sentido muita coisa aí para você ou não? Faz bastante sentido. Faz, né? O que eu Joia. queria saber, né, é que da outra aula passada eu não estava presente, Pergunte. mas eu vi depois. Eu queria saber a diferença entre alma e espírito. Joia. Vamos lá. Então, assim, ó, nós somos corpo, alma e espírito. Tá? Eu só vou fechar o teu microfone porque ele tá dando retorno aqui, tá? Aí quando você precisar falar comigo, você abre de novo. Então nós somos corpo, alma e espírito. Então o que acontece? O espírito é a nossa essência. Ele está ligado diretamente com o universo, aonde vem a nossa força, aonde nós somos uma fagulha do universo, aonde Deus criou o homem e deu o sopro do espírito. Deus criou o homem, né, e deu o sopro da vida. Estamos falando de espírito. O corpo, ele é simplesmente o nosso orbe, a nossa matéria que é emprestada como tudo aqui na Terra. Quando o nosso espírito ficar cansado, ficar doente, vai refletir no nosso corpo e o nosso corpo vai o que? Vem a falecer, ficando o que? O nosso espírito, que é a nossa conexão com o universo, que é a conexão com o nosso subconsciente, e nós temos a nossa alma. A nossa alma é o nosso raciocínio lógico, o nosso ego, as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas iras, as nossas raivas. Trazendo isso de uma certa forma assim. Quando eu digo que não existe o inferno, o nosso inferno aqui na Terra, ele é aberto, vamos dizer assim, abre-se as portas do inferno através do quê? Da nossa alma. Que é tudo que nós desejamos e queremos. Mas o desejar e o querer é permitido. Mas a forma que nós desejamos e queremos é que muitas vezes nos faz mal. Então é essa a grande diferença aí. Então o espírito, o universo, a alma, ligado diretamente às nossas vontades, os nossos desejos, as nossas intenções, sentimentos, emoções, tudo que nós vivemos como carne é a nossa alma. E a nossa alma é que vai decidir para onde vai o nosso espírito. E de que forma nós vamos ser enquadrados nas 10 classes da hierarquia e nas 3 ordens dos espíritos. É a nossa alma que vai decidir. Porque quando a gente vem para a Terra, nós podemos o quê? Ter uma evolução maior ou não, mas sempre teremos evolução. Então a nossa alma é que vai decidir como vai ser quando houver o desencarne. O que vai nos deixar preso no umbral, no limbo, ou como vocês acham melhor, é a nossa alma. Nosso espírito vai estar por ali, percebendo tudo que vai estar acontecendo.
até o momento que existe o entendimento, o nosso espírito consegue perceber tudo isso e existe a evolução saindo da onde nós paramos. Fez sentido agora, José? Oi, fez sim, agora entendi tudo. Tá. Você gostaria de perguntar mais alguma coisa? Quem quer perguntar mais alguma coisa? Eu vou pensando nesse assunto de hoje e adicionar o que vem, eu vejo se eu consigo achar alguma coisa para perguntar. Não tem problema não. Se tiver, estamos aí. Vamos meditar um pouquinho então? Bora? Bora lá então. Então, vamos sentar ou deitar, como vocês acharem melhor. E vamos começar a puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca. Mantenha os olhos abertos, olhando lá em cima. Se você estiver deitado, traz o olho aqui atrás, olha bem lá atrás, como se você estivesse olhando, querendo ver a sua mente. Vai puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. Mais uma vez. E a partir deste momento, seus olhos vão ficando pesados, cansados. Enquanto isso, você vai respirando cada vez mais. E se os olhos, quando ficarem pesados, cansados, pode fechar os seus olhos. Enquanto você fecha os teus olhos, você vai se concentrando. Vai percebendo a sua respiração. E você vai respirando cada vez mais. E você vai levando toda a sua atenção até o centro dos seus olhos. Até o centro dos seus olhos. Enquanto você leva a sua atenção até o centro dos seus olhos, você continua a respirar cada vez mais. E você vai prestando atenção na sua respiração. Isso mesmo. Enquanto você respira, você vai desligando, relaxando as pálpebras dos seus olhos. Isso mesmo. Bem desta forma. Vai relaxando, desligando. E a partir deste momento, você, além de relaxar e desligar as pálpebras dos seus olhos, você vai imaginar que você está passando uma colinha. Passe uma colinha nas pálpebras dos seus olhos. Isso mesmo. E a partir deste momento, os seus olhos estarão desligados, relaxados e coladinhos. E quando você tiver certeza que os seus olhos estão desligados, relaxados e coladinhos, você vai fazer um movimento com as suas sobrancelhas, de tentar abrir os seus olhos, mas os seus olhos permanecerão fechados. Quando você tiver certeza que os seus olhos estão desligados e relaxados, você vai fazer um movimento, mas os seus olhos permanecerão fechados, desligados e coladinhos, de levantar as suas sobrancelhas lá em cima, mas os seus olhos permanecerão fechados. Isso mesmo. Distribua todo esse relaxamento em direção aos seus pés e às suas mãos. E neste momento, você começa a se conectar com você. Você começa a perceber qual o sentimento que existe aí. Independente qual ele seja. É um sentimento de dor,
É um sentimento de perda. É um sentimento de posse. É um sentimento estranho, que você não sabe qual é, mas ele te traz tristeza. Vá focando qual o sentimento que existe aí. E agora você vai encher bem cheio o seu pulmão, enquanto você vai percebendo esse sentimento aí. E você vai encher bem cheio o seu pulmão. E vai soltar. Agora que você já tem certeza qual é o sentimento que existe aí, que é um sentimento que não é tão bom, você vai puxar o ar pelo nariz e vai soltar pela boca. E quando isso acontecer, você vai colocar esse sentimento para fora. Porque esse sentimento não faz parte de você. Ele é uma ilusão. Então você puxa o ar agora e enche bem cheio esse pulmão. E você vai soltar todo o sentimento de ilusão que existe aí agora. Mais uma vez. E quando você enche o seu pulmão, você traz a conexão com o seu espírito. E quando você solta todo o sentimento de ilusão, de dor, de mágoa, de rejeição, de ódio, de não pertencimento. Vai respirando, vai enchendo e soltando, vai enchendo e soltando. E você vai soltando a insegurança, o medo, a dúvida. E quando você enche o pulmão, você traz a conexão com o seu espírito, o amor, a certeza, a glória, a força. Vai soltando agora. Isso, mais uma vez. Solta. Mais uma vez. Vai respirando. E agora, eu vou te deixar alguns instantes. Você, com você mesmo. E você vai checar aí no seu coração se existe algum sentimento do qual você quer soltar e você não consegue. É um instante, nem muito nem pouco, o suficiente para que você possa perceber isso. E eu estarei aqui. Em breve eu te chamo. Continue a respirar. Isso mesmo. Bem dessa forma. E agora você vai encher bem cheio o teu pulmão, mas muito cheio esse pulmão. E você vai soprar esse sentimento para o universo, junto com o ar. E ele vai embora, ele vai para o universo. Bem cheio esse pulmão agora. Solta. E você percebe que esse sentimento ele vai se deslocando no espaço, no ar. E ele vai ficando cada vez mais longe. E ele vai se dissolvendo cada vez mais no ar, cada vez mais. Até o momento que você percebe que ele não está mais visível. Isso mesmo. E agora eu vou contar de 1 a 5. E quando chegar em 5, somente em 5, você vai voltar para o aqui e agora e abrir os seus olhos. Se sentindo muito bem energizado. 1.
trazendo todas as percepções do que você vivenciou, dos sentimentos que você liberou. 2. Se conectando cada vez mais com você, mexendo pés e mãos. 3. Se conectando e se sentindo muito bem, muito energizado, muito em paz. 4. Se conectando com você no aqui e agora, abrindo os olhos. 5.